estamos com o quarto e último bloco do programa O Despertar da Consciência de hoje, falando sobre as forças mentais. No bloco anterior, o Sebastião estava aqui nos dando alguns exemplos, práticos, falando sobre a água, sobre o seu energismo e com a caneca do Despertar da Consciência. E caso você queira adquirir uma linda caneca como essa, ou camisetas como essa que eu e o Sebastião estamos usando, com várias cores e vários tamanhos, é só você entrar em contato com a Neuza Marques pelo telefone 11 2455 8138. Assim como você pode também adquirir o exemplar do livro Despertar da Consciência, não somente pelo site ou pelos telefones que nós passamos, também pelos distribuidores, livrarias diversas, que você pode estar encontrando com o seu distribuidor, seu livreiro ou nas editoras Mundo Maior, por exemplo. Sebastião, vamos retomar então o nosso assunto? Enquanto eu tomo mais um pouquinho da minha água. Vamos retomar o assunto. E a sua água, a água do seu lar? Você quer magnetizá-la toda? Basta o estudo do Evangelho no Lar. Não precisa mais do que 5 a 15 minutos. Uma lição, previamente escolhida, selecionada, não aquela escolhida ao acaso, que pode ser de vez em quando, mas você escolhe uma lição que você necessita, faz o estudo, a leitura em voz alta, a discussão sobre o tema, o planejamento de aplicação, e com esse mecanismo da vibração, da leitura, da intenção de vivência, da discussão em torno das propostas a serem colocadas na prática, isso vai alterando a estrutura molecular do ar, da água, da alimentação, da roupa, do piso ao teto, de tudo que existe dentro do seu lar físico, da sua casa, do entorno, e vai espalhando esse energismo para a vizinhança e assim sucessivamente. Então, a água do seu corpo é a primeira a ser beneficiada, a ser alterada na sua estrutura, no ato de pensar, no ato de arquitetar as ideias, no ato de elaborar as palavras e nas atitudes para vivenciá-las na sequência. Por isso, o Evangelho no Lar, somado à oração, transforma-se nos mais potentes antídotos, nas mais potentes alavancas para a extração do Evangelho que está em nós, por sua vez, para a transformação dessa essência em bioenergia e para a construção de todos os cenários psíquicos e físicos que nós necessitamos e para a interação com todas as frequências de vida e de consciência em toda a natureza. E tudo isso começa com a intenção que a gente tem através desses pensamentos, né? Exato, a intenção é uma ordem inicial. No capítulo seguinte, nós vamos viajar da intenção do impulso inicial até a intuição, num processo de reprogramação para que a gente possa ver como isso ocorre dentro de nós. Então, basicamente, a série seguinte, nós vamos aplicar mais esse conteúdo na vida prática, porque nós vamos trabalhar internamente com essas forças e interagir com as forças exteriores. Se nessa série nós estamos mencionando, pontuando a existência, fundamentando ou fazendo as bases fundamentais, a existência e função dos elementais, na série seguinte nós vamos esmiuçar, trocar em miúdos, criar mecanismos, dar mais exemplos práticos para que isso possa ocorrer. Não que não fora dado esses exemplos nessa série, que demos vários, mas nós vamos ampliar, entrar um pouco mais na toca do coelho e assim sucessivamente. Então é como se nesta série, a grosso modo falando, estamos então fazendo esse estudo de fora para dentro e nesta próxima série que vamos estudar, do capítulo 7 do livro, é de dentro para fora esse trajeto. O ideal seria. Ok. Então, vamos aqui fazer mais uma leitura, página 236, para você que queira nos acompanhar. São entidades que criamos e exteriorizamos a todo instante. São verdadeiros filhos, a nós confiados e incorporados ao nosso patrimônio. Sebastião, criamos e exteriorizamos a todo instante. Isto seria a cada pensamento emitido? A cada pensamento expressado ou não. A partir do momento que nós começamos a pensar, nós já estamos criando esses seres ou agregando-os à nossa realidade. Nós podemos estar criando a partir do nosso próprio universo, pegando na fonte a matéria elementar ou os princípios inteligentes do universo, como nos lembra Allan Kardec na questão 613 do Livro dos Espíritos, quando ele narra
mais ou menos com essas palavras, segundo as traduções. Cada ser organizado, de acordo com a obra que vai construir ou participar no fenômeno da natureza, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo. E com eles nós podemos construí-los, se tivermos o moral, a proposta de pegá-los na fonte, as primeiras consciências elementais em nós, transformando-as em fluidos, ou fluido universal, transmutando-as em matéria mental, construindo o mundo subatômico, transformando-os na matéria que nós chamamos de princípio vital, gerando a vida, transformando esse elemento no fluido vital, mantendo a vida, promovendo-a para a energia vital, organizando e mantendo a vida, transformando a energia vital em instintos, agora os automatismos gerenciadores da vida, promovendo os instintos para as sensações, aperfeiçoando as sensações para as emoções, instruindo as emoções para sentimentos, elaborando esses sentimentos para criarmos os pensamentos organizados para o futuro, transformar o pensamento em inteligência e a inteligência em consciência. Basicamente, é pouca coisa que a gente vai fazer. Simples, né? Então, assim, é uma escala evolutiva, é um degrau que a gente vai, então, galgando até chegar realmente nisso que você foi falando. Como que a gente pode, então, estar fazendo essa aplicabilidade no nosso dia a dia? Por onde a gente pode estar começando? Pelo ato de pensar, é o mais fantástico começo. Porque quando eu penso, eu estou criando as condições daquilo que eu vou vivenciar. Então, quando André Luiz fala ou narra em suas obras que o desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. Então, eu desejo um corpo saudável. Ou seja, eu estou criando esse corpo saudável virtualmente no mundo mental e vou repatriando essa fotografia mental, como Kardec nos ensina em obras póstumas. Essa tela mental vai ser fotografada pelo perispírito e telegrafada ao universo biológico. E inicialmente esse desejo agora vai tornar-se visível, tangível, e o corpo vai sendo reconstruído, reconfigurado, revitalizado, aperfeiçoado mediante o que propõe. Principalmente quando eu tenho a intenção de curar-me ou reconstruir o meu corpo, já que a natureza vai fornecer-me o material, conforme está na Gênesis, no capítulo 11, no item 11, e cabe a mim, segundo a minha inteligência, confeccionar ou aperfeiçoar esse corpo. Quando eu tenho as intenções de reconstruí-lo e ao mesmo tempo de utilizá-lo de forma divina, sublime e harmônica, mais rápido será o intento. Então, quanto mais nobre a intenção, quanto mais extensos os benefícios com essa vivência, com esse instrumento aperfeiçoado, aprimorado, mais rápido será a construção, porque eu mergulho tanto na minha essência consciencial, quanto em incontáveis frequências do entorno, e trago esse universo de vidas e de consciências para a construção daquilo que pretendo. Então, é a intenção somada a um propósito nobre. Exato. Se eu tiver simplesmente uma intenção de querer me curar de alguma enfermidade ou qualquer situação que seja, eu tenho uma intenção, mas o propósito associado a isso não é um propósito nobre. Eu quero simplesmente me curar para continuar tendo os mesmos comportamentos que eu tinha antes de adoecer, por exemplo. Como que funciona? Aí nós lembramos do cientista que desenvolveu a ciência com Deus, Albert Einstein. Com as mesmas ideias que criamos as enfermidades, as dificuldades, não vamos resolver as mesmas situações. Precisamos, então, expandir a nossa consciência e, uma vez expandida a consciência, ela não encolhe mais. Então, expandindo essa consciência, já que eu estou enfermo ou com a dificuldade X ou Y por conta do comportamento X ou Y no passado. Então, eu preciso mudar esse comportamento e ter uma proposta diferenciada da que eu vivenciava até então. Do contrário, eu não vou conseguir reconstruir o meu cenário. Porque antes do corpo, como já dizia o médico Edgar Cayce, lá em 1888, mais ou menos, antes da forma desse corpo, a função. Para quê? Onde vou utilizá-lo? Antes da função, a ideia. Eu preciso idealizá-lo. Como ele vai ser? Ele vai ser ágil, ele vai ter a silhueta X, o peso Y. Como vai ser esse novo corpo? Antes dessa idealização, a vontade, que é a gerente da mente para dar o impulso. Antes da vontade, completo eu, o saber, ou melhor, a coragem, porque às vezes precisa coragem para diminuir a massa física de um corpo, como no meu caso, de 96 quilos para 75 em 20 dias,
sem ser questionado por alguém se o exame deu positivo, porque você vai murchando de repente, alguém pensa que você está com o soro positivo e etc. Então, ter a coragem de mudar e não ser perturbado pelo contexto. E antes da coragem, concluo eu, o saber, porque sem o saber de nada adianta. Porque se eu não sei como fazer, não adianta querer fazer. Por isso que nós falamos com Leon Denis, é saber o que fazer, e isso vem com conhecimento. Como fazer? Vai vir com a experiência prática, eu vou precisar experimentar. E depois, quando fazer? No meu universo, eu já sei fazer. Agora, para o meu semelhante, eu preciso saber se ele pretende fazer algo semelhante, porque do contrário, eu vou perturbá-lo com a minha atuação. Ficou até meio confuso quando eu disse em programas passados que a presença de um ser mais evoluído, quando ele não veste aquelas capas fluídicas que André Luiz mostra em suas obras, para não humilhar o menos evoluído, e ele quer se aparecer como ser mais evoluído, às vezes o outro fica perturbado porque ele não consegue atingir aquele estágio. Por isso temos que ter o cuidado em transferir as verdades que acreditamos para não perturbar o cenário onde vivemos. Ok, muito obrigada por essa explicação, né? E se você gostou do programa de hoje e quiser assisti-lo novamente, ou ter acesso também aos programas anteriores e toda a grade de programação da TV Mundo Maior, é só acessar o nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões sobre esse e outros programas, você pode nos mandar um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradeço, né, a sua presença e essas forças mentais, esses elementais que tanto têm nos ajudado, né? Muito obrigada. Nós é que agradecemos e eu estou criando a imagem virtual do telespectador conosco semana que vem para estudarmos os agentes do destino. Por isso, contamos com a sua audiência, com o teu carinho, com o teu amor e com a TV Mundo Maior e sua equipe para nos dar as possibilidades para que isso ocorra. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e, como disse o Sebastião, aguardamos você na próxima semana para mais esse estudo. Até lá!